Saitama finalmente decidiu mostrar o seu verdadeiro poder em uma luta séria contra o Garou. E vimos algumas das técnicas mais poderosas do arsenal do Careca de Capa. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man, então já dá aquele soco caprichado no like e garanta sua inscrição aqui no canal. Esse capítulo começa exatamente de onde o anterior tinha parado, com o Garou e o Saitama prestes a explodirem o planeta inteiro com uma troca de socos da série mortalmente séria. E vemos que para impedir a destruição completa do planeta, o Blast precisou usar a sua habilidade de criar portais para tentar se teletransportar junto do Garou e do Saitama para um lugar distante do planeta Terra. Porém, apesar do Blast ter sido extremamente rápido para criar o portal embaixo deles, a energia liberada pelo impacto dos punhos do Garou e do Saitama acabou sendo grande demais para o Blast controlar. E por isso o herói lendário somente conseguiu fazer com que o portal levasse eles até algumas centenas de quilômetros acima da superfície do planeta. Só que, pro azar de todos que vivem na Terra, essa distância ainda não era o suficiente para impedir a destruição do planeta no momento em que a energia do impacto começasse a se expandir. E o Blast rapidamente percebeu isso, e por isso ele tentou abrir outro portal para enviar a esfera de energia criada pelo impacto para longe. Porém, ele simplesmente não tem poder o suficiente para mover tanta energia sozinho. Mas no momento em que tudo parecia perdido, o Blast recebe reforços. E vemos aquele ser que é da mesma espécie do Lord Boros surgindo próximo do Blast para ajudar ele a concluir o portal de teletransporte. E além desse primo do Boros, quem também aparece para ajudar são aquela elfa paranormal e o grandalhão com cabeça de leão. E lembrando que esses três aliados do Blast tinham sido retirados da obra, já que o Murata removeu a cena em que eles apareciam quando revisou o capítulo 164. Mas agora os três estão de volta no cânone da obra. E é interessante que os aliados do Blast ficam impressionados de saber que existe outro ser humano além do Blast que é capaz de lutar contra um ser que recebeu tanto do poder divino do God. E galera, agora que o Blast e seus aliados sabem sobre a verdadeira força do Saitama, eu tô achando que quando esse arco acabar, o Careca vai ser convidado para se tornar o mais novo integrante do time do Blast. Mas enfim, que ao trabalharem juntos, os aliados do Blast conseguem criar um portal enorme e rapidamente começam a transportar a esfera de energia para um local distante da galáxia. Só que para a sorte do Garou e do Saitama, antes de também serem engolidos pelo portal, eles acabaram sendo jogados para longe graças à expansão da energia criada pelos socos. Pois é, esse feixe de luz aí são o Garou e o Saitama sendo jogados para longe. E bom, antes de falar onde que os dois foram parar, reparem só nessa imagem da Lua. Esse não é o lado da frente da Lua que sempre é mostrado, e sim a parte de trás. E o mais interessante é que atrás da Lua também existe uma cratera enorme, e inclusive a gente consegue ver algo que se assemelha bastante com a coluna de um ser gigantesco. E essa aparência esquelética e o tamanho gigantesco sugerem que quem está enterrado ali dentro da Lua é ninguém menos do que o próprio God. E inclusive quando o God apareceu pro Saitama, pro Flash e pra Manako, a gente viu por um breve momento que o verdadeiro corpo dele estava encolhido em algum lugar esperando para ser libertado. Então agora a gente tem a confirmação de que o corpo real do God realmente está dentro da Lua, e para derrotar o Deus Maligno, Saitama vai ter que destruir a Lua inteira. Mas enfim, que na sequência vemos que a esfera de energia foi transportada pelos aliados do Blast para bem longe da Terra, provavelmente para vários anos-luz de distância. E olha, não fica claro o que foi que aconteceu com a esfera de energia depois disso, mas aparentemente ela se expandiu muito enquanto desintegrava tudo o que estava em seu caminho. E por fim, tudo o que restou foi uma espécie de vazio no meio do cosmos. Ou seja, a expansão dessa energia foi capaz de destruir milhares de estrelas que estavam a vários anos-luz de distância uma da outra. E galera, isso significa que a explosão de energia resultante da troca de golpes do Saitama com o Garou ficou bilhões de vezes maior do que todo o nosso sistema solar. Pois é, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que o Murata exagerou um pouquinho na escala de destruição causada por uma simples troca de socos entre o Saitama e o Garou. Mas o mais importante dessa cena toda é que mostra que se não fosse pela intervenção do Blast e dos seus aliados, esse teria sido o fim da humanidade. Pois é, o Saitama ficou tão cego de ódio ao ver que o Genos foi morto pelo caçador de heróis no capítulo passado, que aparentemente o Careca não pensou nas consequências dos seus atos, e ele realmente ia destruir tudo nessa troca de golpes com o Garou. Então, se a gente parar para pensar, se não fosse pela intervenção do Blast, o Saitama teria sido derrotado pelo God, já que se o planeta deixasse de existir, eventualmente o próprio Saitama ia acabar morrendo por ficar à deriva no meio do espaço sideral. Galera, por mais poderoso que o Saitama seja, ele não ia conseguir impedir a destruição do planeta sozinho.
E esse fato simplesmente muda todo o tom da obra, já que o One Punch Man sempre passou a impressão de que qualquer problema vai ser resolvido no momento em que o Saitama chegar e ficar cara a cara com o inimigo. Porém, agora a gente sabe que mesmo que não exista ninguém capaz de derrotar o Saitama em combate, ainda assim existe a possibilidade de algum vilão poderoso simplesmente destruir o planeta inteiro enquanto luta contra o Careca. E bom, daí é game over, porque mesmo que o Saitama de alguma forma consiga sobreviver, se ele permitir que a humanidade seja extinta, então ele falhou em sua missão. Pois é, mesmo que o Saitama seja invencível em combate, ele não é tão infalível quanto a gente pensava que ele era. Mas enfim, que na sequência vemos que após ser jogado por meio do espaço, o Garou acabou se chocando em alguma coisa. E depois vemos que apesar de ter recebido um soco mortalmente sério do Saitama, o caçador de heróis incrivelmente segue sem nenhum ferimento. Porém, isso não vai durar por muito tempo, porque quando o Garou olha pra frente, ele vê que o Saitama também está ali junto dele. Mas antes de voltarem a lutar, os dois tiram um momento para tentar entender onde é que eles foram parar. E nesse momento o Garou vê que eles estão bem perto do planeta Júpiter. E então o caçador de heróis fica assustado ao ver o quão longe a força da colisão dos socos jogou eles. Mas apesar disso, Saitama segue extremamente tranquilo com a situação. E tudo que o Careca fala após perceber que ele está numa das luas do planeta Júpiter é que ali ele pode se soltar e lutar a sério. Até porque agora ele está enfrentando alguém que consegue apanhar dele sem cair. Ou seja, para quem achava que o Garou tinha ferido o Saitama, a verdade é que pelo menos até agora o Careca está completamente ileso, e inclusive segue entediado com a luta. E ele não está nem sequer preocupado por estar tão longe da Terra, mas o mais assustador é a frieza que o Saitama demonstra. Porque aparentemente ele não está com nem um pouco de peso na consciência por quase ter explodido o planeta Terra inteiro. E olha, isso me faz lembrar daquele capítulo no qual o Saitama falou ao Garou que ele estava tão irritado que poderia destruir o planeta Terra inteiro só para se desestressar. E eu cheguei a falar na análise daquele capítulo que talvez o próprio Saitama viesse a ser o inimigo final do mangá. E esse sangue frio do Careca de Capa prova que talvez eu não estivesse tão errado assim no final das contas, né? Enfim, que o Saitama olha pro Garou e começa a pensar que ele finalmente vai ter a luta que ele tanto queria. Mas mesmo assim ele não sente a menor empolgação com a luta. E o Saitama então olha para o núcleo do Genos e decide que ele vai continuar segurando ele em sua mão, para garantir que o núcleo não sofra nenhum dano. E nesse momento vemos que o Saitama está super confiante que vai conseguir vencer o Garou usando somente um braço. Porém, o Garou não está mais interessado em lutar contra o Saitama. Tudo que ele quer é encontrar uma forma de voltar até a Terra. E inclusive, agora o caçador de heróis sabe usar a técnica de criar portais que ele aprendeu lutando contra o Blast. E por isso, ao invés de lutar contra o Saitama, ele decide simplesmente abrir um portal para enviar o Careca para um local distante do universo, de onde ele não tenha como voltar. Mas galera, o Saitama simplesmente dá um chute para jogar o portal criado pelo Garou para longe. E olha, não tem nenhuma explicação de como o Careca conseguiu fazer isso, mas fato é que ele deixa o Garou completamente surpreso e sem reação. E se aproveitando desse momento, o Saitama vai para cima do caçador de heróis e dá um soco sério bem no meio da cara dele. E com esse soco, o Garou acaba sendo jogado para fora da lua onde ele estava. Mas o caçador de heróis cria um portal no seu caminho para voltar rapidamente até onde o Saitama está. E dessa forma, o Garou fica com o caminho livre para acertar um poderoso soco de surpresa na cabeça do Saitama. Porém, contrariando por completo qualquer lógica que exista nesse universo, o Saitama simplesmente pega o portal criado pelo Garou com a mão e gira ele para que o caçador de heróis erre o ataque. Ou seja, mais uma vez o Saitama fez algo que não tem a menor lógica e inclusive dá a entender que o Careca tem algum tipo de Toon Force. Afinal, ele está conseguindo simplesmente ignorar a lógica e alterar a própria realidade quando lhe convém. E inclusive ele já tinha feito isso durante a luta do Garoto Imperador contra o Homem Fênix, quando o Saitama simplesmente deu um soco que quebrou a parede da dimensão espiritual que o monstro tinha criado. Pois é, aparentemente não existe nenhum limite para a força do Saitama, já que ele consegue até mesmo ignorar as leis do universo usando somente a força bruta. Enfim, que o Saitama acerta outro soco na cara do Garou, que dessa vez fica enterrado no chão. E nesse momento o Careca fala pro caçador de heróis parar de usar truques baratos e ir lutar contra ele do jeito que deve ser, ou seja, na porrada mesmo. E então o Garou levanta e diz que vai usar todas as artes marciais que ele domina, fazendo com que elas tenham o máximo de sinergia possível para que o Saitama não tenha como revidar. E então vemos o Garou partindo para cima do Saitama. Porém, o caçador de heróis cria vários portais para confundir o Careca e conseguir uma brecha para acertar o herói em cheio com seus ataques. E quando ele encontra a abertura que precisava, ele ataca com o punho rugente que rasga os céus.
E no momento em que o Saitama tenta revidar, o Garou usa o punho da água corrente e pedra esmagadora para desviar o soco do herói, e depois contra-ataca usando o punho do coração explosivo, que joga o Saitama para longe. E nesse momento o Saitama fica com a guarda aberta, e então o Garou aplica a técnica do punho do vento uivante aço cortante para despedaçar totalmente as roupas do herói. Mas galera, as roupas do Saitama são tão anormais que no quadro seguinte elas já aparecem quase intactas de novo. Enquanto o Garou usa o poder do God para executar o punho de fissão nuclear e o poder do Blast para executar o punho gravitacional. E combinando essas duas técnicas, o caçador de heróis cria uma explosão nuclear quase tão grande quanto a própria lua onde eles estão lutando. E em seguida o poder gravitacional que ele copiou do Blast absorve toda a energia restante da explosão. E após essa demonstração de suas técnicas, o Garou começa a falar que agora ele é tão habilidoso que consegue atacar por todas as direções ao mesmo tempo, com ataques que são completamente impossíveis de se esquivar. Mas então ele escuta o Saitama falar que ele também é capaz de executar uma técnica parecida com essa que o Garou acabou de mostrar. E então vemos que o careca de capa está completamente pelado nesse momento. Pois é, parece que dessa vez as roupas do Saitama realmente foram destruídas pelos ataques do Garou e vamos ter que aguentar o careca lutando peladão até o final desse arco. Mas o mais importante é que o Saitama decide usar uma técnica da sua série mortalmente séria que ele não tinha mostrado até agora no mangá, e se chama virada de mesa séria. E basicamente o Saitama enfia os dedos no chão e depois simplesmente arremessa metade do solo da lua para cima. E galera, detalhe que o Saitama fez isso usando somente uma das mãos. E ao causar toda essa destruição, o Saitama consegue deixar o Garou extremamente confuso de guarda aberta. E então o careca se move tão rápido que faz parecer que tem várias imagens suas espalhadas em todas as direções. E depois o Saitama executa o seu ataque mais forte que já vimos até agora, os socos sérios onidirecionais, que basicamente são vários socos sérios vindo de todas as direções enquanto o Garou tá tão perdido que não sabe nem qual lado é para cima e qual lado é para baixo. E para tentar escapar disso, o Garou abre um portal na direção em que ele estava voando. Só que de alguma forma o Saitama estava esperando o Garou do outro lado do portal. Bom, se o Saitama usou Toon Force para fazer isso eu não sei, mas sei que o Saitama acerta um soco extremamente forte na cara do Garou. E depois o careca começa a usar as pedras como apoio para pular em alta velocidade e seguir o caçador de heróis. E o Saitama simplesmente espanca o Garou sem piedade, jogando ele de um lado para o outro enquanto deixa vários rastros de luz por onde se movimenta. Ou seja, tudo indica que o Saitama tá dando essa surra no Garou enquanto se move na velocidade da luz. E detalhe que ele tá usando somente um braço para lutar nesse nível. Enfim, que após apanhar um bom tanto, o Garou começa a se desesperar e simplesmente desfere ataques em todas as direções na esperança de acertar o Saitama com algum deles. Mas o herói consegue desviar com facilidade de todos os ataques do Garou. E por isso o ex-aluno do Silver Fang começa a pensar em alguma estratégia que possa dar a vantagem para ele. E então ele conclui que a sua melhor chance é ir para longe das pedras, já que o Saitama está usando elas como apoio e também como uma forma de confundir a visão dele. E então o Garou cria um portal para ir o mais alto possível e impedir que o Saitama continue atacando ele livremente. Porém, o Garou estava tão confuso com a quantidade de pedras voando para todos os lados que sem querer o caçador de heróis acabou indo em direção ao chão, e dessa forma ele enfiou a cabeça com toda a força no solo. E depois ele levanta completamente furioso, só para levar outro soco mortalmente sério do Saitama bem no meio da cara. E nesse momento o Garou percebe que a força do Saitama é simplesmente infinita. E por isso o Garou conclui que o segredo para vencer é simplesmente seguir copiando o Saitama infinitamente, na esperança de que em algum momento ele consiga derrotar o careca. E por isso, na cena final do capítulo, vemos o Garou tentando copiar o soco mortalmente sério do Saitama de novo. Só que dessa vez os punhos deles não se chocam, porque eles acertam um ao outro bem no meio da cara. E dessa forma termina o capítulo 167. E galera, tudo indica que esse último soco do Garou foi forte o bastante para fazer o Saitama sangrar. Afinal, a impressão que passa é que o careca sem capa cuspiu um pouco de sangue com o soco que levou ali no fim. Mas diz aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Você acha que o Saitama finalmente recebeu algum dano? Afinal, ele foi atingido por um soco, que ao que tudo indica tem a mesma força que os socos sérios dele. Então comenta aí a sua opinião sobre isso. E é isso aí, nerd. Se você gostou, deixa seu like para fortalecer o canal e se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando tiver vídeos novos por aqui. Valeu, nerd! Até o próximo vídeo. Fui!